Educada, né? Boa noite, gente. Meu nome é Letícia Vicente. Eu sou presidente da Lapix e eu queria, nesse primeiro momento, trazer essas respostas do que é a Lapix. Bom, nós somos uma liga acadêmica que fala sobre práticas integrativas e complementares. O evento de hoje vai ser sobre Ayurveda e ele tem certificado. Bom, para apresentar direitinho o evento, eu vou passar para minha colega de grupo, a Dani. Ela é nossa diretora de marketing e comunicação. Você tá aí, Dani? Oi, gente, boa noite. Tô Boa sim. noite. Ela vai apresentar a palestrante e falar um pouquinho com vocês. Obrigada. Pode passar, pode falar. Obrigada, Leti. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Eu sou a Daniela, diretora de marketing da Liga Acadêmica de Práticas Integrativas e Complementares, a LAPIX, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. E hoje o nosso evento vai ser sobre a Ayurveda, benefícios e doshas, que foi pensado com muito carinho para levar mais conhecimento para vocês sobre esse tema, que tanto pode acrescentar no nosso dia a dia. E fiquem à vontade para enviar mais perguntas no chat ou interagirem no final da palestra. E temos a honra de ter hoje conosco Maria Cecília Lunardelli para ministrar esse evento. A Maria Cecília é bióloga formada pela USP, mestre em ciências, professora do curso de pós-graduação em Ayurveda, terapeuta ayurvédica, professora de Kundalini Yoga, chefe de cozinha formada pelo Centro Europeu de Curitiba, idealizadora e proprietária do primeiro restaurante 100% ayurvédico do Brasil e autora do livro Equilíbrio e Vitalidade, a saúde integral por meio do Ayurveda e do Yoga. Seu trabalho é promover a conexão dos indivíduos com a natureza, integrando a filosofia do Yoga, fundamentos da Ayurveda e os conhecimentos adquiridos na vida acadêmica. Então, muito obrigada, Maria Cecília, por aceitar nosso convite. Gratidão total e sinta-se à vontade para desbravar a temática conosco. Boa noite a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o contato de vocês. Nem sei como é que vocês me acharam. Deve ter sido pelo Instagram, né? Foi. A gente estava na caça e, assim, você foi uma figura essencial que a gente quis inserir. Nossa, a gente está muito feliz por esse retorno seu. Eu também. Fiquei bastante feliz pelo convite. E não me deixa muito à vontade, não, porque senão eu falo sem parar. Mas a gente quer isso mesmo. Pode se sentir à vontade aqui. O espaço é seu. Que maravilha. Só para eu entender a nossa dinâmica, né? A gente vai começar, as perguntas eu vou respondendo ao longo do tempo, né, da apresentação, ou a gente deixa mais para o final, assim, como que vocês estão Isso, pode deixando mais para o final, pode ir seguindo a linha que você pensou e ficar à vontade para inserir no momento que você achar ideal. Estamos aqui ao seu dispor. Então sim. Agradeço também, muito obrigada, Maria Cecília, por aceitar ser palestrante, uma palestrante de peso, né? Para a nossa atividade de hoje. Muito obrigada. E só mais um avisozinho, gente. Eu falei que vai ter certificado e, ao final, a gente vai passar a lista de presença. Então, fiquem atentos ao chat também. Obrigada. Obrigada, gente. Bom evento. Bom, boa noite, pessoal. Eu gosto muito de dar aula, né? Eu tenho já alguns anos de tablado, já dei aula de biologia, sou bióloga de formação, né? Como fui apresentada pela Daniela. E eu tenho, assim, muita tranquilidade, né, de trazer esse tema para vocês, porque eu já vivo a Ayurveda já faz alguns anos, e sou professora de Ayurveda, né? Então, já faz um tempinho que eu me formei, né, como terapeuta e fui agregando algumas atividades.
A Dani já apresentou falando que eu tinha um restaurante, de fato, eu já tive mesmo, né? Não tenho mais, ele não está mais ativo naquele formato, né, de restaurante, mas estou agora, daqui uns meses, retomando essa proposta do Tusi Cozinha Ayurvédica, e que vocês me acompanhando no Instagram vão poder acompanhar também essa parte do meu trabalho. Então, hoje, assim, eu conversei com as meninas e a gente pensou de eu apresentar para vocês. A minha aula, eu gostaria que fosse mais, assim, algo mais informal, né? Para falar sobre a Ayurveda. Nem pensei em trazer slide nem nada, porque eu acho isso meio cansativo. E eu gostaria de construir com vocês, né? Esse bate-papo de fato, né? E aí eu não sei se vocês vão me fazendo perguntas agora no início ou eu simplesmente já posso começar. Eu recebi algumas informações, né? De algumas dúvidas, de uma orientação aí das meninas para a gente começar o Ayurveda desde o início. Eu não sei se, Letícia, você quer introduzir alguma coisa, quer fazer alguma pergunta para a gente iniciar? Não, assim, eu só queria fazer uma pergunta para o grupo. Tá. O áudio está muito baixo? O áudio da palestrante? Tá muito baixo, é? Peraí, então, turminha, só um minutinho. Peraí, deixa eu ver. Melhorou ou não? Melhorou? Aqui para mim tá bom. Tá bom? Por mim tá bom. Então tá. Então tá jóia. Obrigada. É que eu troquei o meu microfone, meu fone de ouvido, porque o outro não estava funcionando, por isso que eu até fiz um teste com a Letícia, né, para ver se estava funcionando. Então tá. Bom, então assim, eu gostaria então de iniciar, eu vou bem do início, eu vou tentar assim trazer para vocês, porque nós temos aí algo de 5.000 anos de conhecimento, né? Acumulado dentro do que a gente chama desse sistema de saúde que é o Ayurveda. De fato, o Ayurveda ele é um sistema de medicina, tá? Ele é um sistema médico. Então, por exemplo, para quem trabalha com Ayurveda na Índia, tem que fazer um curso de medicina, né? Então, por que eu estou falando na Índia? Porque o Ayurveda nasceu, né, na região do subcontinente indiano. E nós temos ali aproximadamente 5.000 anos de história. Claro que no decorrer desses milênios, dos séculos, a gente tem toda uma questão dentro da própria história da evolução do Ayurveda, né? E que ela teve altos e baixos dentro da sua história, mas chegou até nós, né, no Ocidente. E nós trabalhamos com a Ayurveda aqui no Ocidente como terapeutas ayurvédicos, tá? Então, você pode trabalhar como terapeuta fazendo um curso bom de formação de terapeuta. Para atuar como médico, teria que ir para a Índia fazer um curso de medicina, tá? Então, acho que é até interessante eu trazer isso para vocês, porque acredito que talvez a maioria das pessoas aqui sejam formados, né, ou estejam estudando enfermagem, e eu sei que isso já foi uma das perguntas que me passaram. Então, sim, é possível quem trabalha na área da enfermagem trabalhar com a Ayurveda desde que faça um curso de formação, tá? Então, isso só foi aí para a gente iniciar e a gente entender mais ou menos qual é esse caminho que a gente vê do Ayurveda como prática, né, integrativa dentro daquilo que a gente conhece das PICs, né, aqui no Brasil. Então, quem quer trabalhar com a Ayurveda pode fazer um curso de formação, né, como terapeuta. Claro que quando a gente compara isso com um sistema de medicina, né, existe uma diferença bem grande, não só em questão do tempo, né, mas a questão da regulamentação, né? Então, a gente está passando por esse processo de regulamentação, que ainda vai levar um tempinho, acredito eu, mas algumas técnicas do Ayurveda podem ser aplicadas, inclusive, no Sistema Único de Saúde, né? Existem algumas cidades aí no Brasil que eu já ouvi dizer em que terapeutas podem estar atuando, sim, com algumas técnicas. Não são todas as técnicas de terapias que são ensinadas nos cursos de formação de terapeuta. Por quê? Porque como a gente fala de um sistema de medicina, a gente tem todo um conhecimento de clínica médica, né? Então, existe uma escola de cirurgia dentro do Ayurveda, então tudo isso não cabe dentro da formação do terapeuta. Mas, assim, o que eu vejo, que eu acho que é muito lindo do Ayurveda,
para nós é que ele traz uma ferramenta muito importante de autoconhecimento e que foca muito na questão da prevenção e da manutenção da saúde. Não que alguns desequilíbrios, algumas doenças, quando elas não estão num estágio muito profundo, a gente não consiga tratar, porque existem dois objetivos principais, né, desse sistema médico, que prevenir, né, as doenças e manter a saúde, né, das pessoas sãs e o tratamento das doenças. Né? Mas como a gente pensa no Ayurveda como um curso de formação de terapeuta, o primeiro tópico, né, o primeiro objetivo, ele é extremamente, ele se torna uma ferramenta poderosa, né, para a gente que trabalha na área das terapias. E a gente consegue realmente ajudar as pessoas a promoverem, né, mudanças nas suas vidas, a trazer muita qualidade de vida, bem-estar, e controlando, né, buscando manter esse estado de equilíbrio do corpo, né? Então, assim, como eu estava falando, a Ayurveda, ele vem de uma bagagem milenar de 5.000 anos, eu digo aproximadamente porque existem alguns registros históricos e arqueológicos nos sítios, né, arqueológicos que foram descobertos aí nos últimos 60, 70 anos, que mostram práticas médicas muito semelhantes às práticas médicas iniciais que foram registradas lá por volta de 1.000, 1.500 anos antes de Cristo, sendo executadas há aproximadamente 7.000, 8.000 anos atrás, né? Então, assim, a gente sabe que tem muita coisa para descobrir, tem muita coisa aí para surgirem nessas escavações, principalmente dessa região toda do Vale do Indo, que fica no noroeste ali do subcontinente indiano, né? Parte desses sítios hoje não estão mais no território indiano, mas sim no território paquistanês, né? Vocês sabem que teve uma cisão ali daquela região do noroeste da Índia. E então, a gente sabe que as práticas médicas do Ayurveda já eram anteriores a 5.000 anos, tá? Mas vamos considerar aí como livros escritos e registrados a partir de 1.500 anos, né? Porque a gente sabe que todas essas civilizações antigas traziam todo o conhecimento, né? A tradição era oral, era passado de geração para geração, através dessa tradição oral, e quando começaram os primeiros registros escritos, que nós chamamos de livros clássicos da Ayurveda, como, por exemplo, o Charak Samhita, que é um dos clássicos mais importantes do Ayurveda, e o Sushruta Samhita, que também é um desses livros clássicos, né? Então, esses dois grandes livros clássicos, eles datam ali aproximadamente de 1.500 anos antes de Cristo. Então, assim, começou a se registrar, né, de forma escrita todo esse conhecimento. E, a partir daí, outras literaturas foram surgindo, né, alguns livros um pouco mais concisos, né, dentro da evolução do Ayurveda, para facilitar, inclusive, o entendimento, né? Então, assim, nós temos algumas grandes áreas dentro do Ayurveda em que nós, como terapeutas, podemos atuar, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, né, não é um sistema de medicina regulamentado no Brasil. Eu acredito que daqui a alguns anos, né, seria um sonho para mim ver uma universidade, uma faculdade de medicina ayurvédica sendo implantada, né? Acredito que talvez a gente caminhe para isso futuramente, tá? Então, assim, o Ayurveda, ele traz um potencial, um arcabouço de terapias muito importantes quando se diz respeito à prevenção e manutenção da saúde, tá? Só que para que a gente use isso, a gente tem que entender qual que é a visão do ser humano em relação ao corpo humano, né, do Ayurveda em relação ao ser humano, como que o corpo humano opera, e o que é esse tal de conceito de saúde, tá? Então, assim, quando a gente pensa no Ayurveda, a visão integrativa que se fala, poxa vida, o Ayurveda e tantas outras, né, terapias integrativas têm uma visão holística, né, tanto é que essa expressão ela já virou bastante comum. Então, o que é essa visão integrativa? Então, assim, é um sistema médico que olha para o ser humano e ele entende que o estado de saúde da pessoa depende não só, né, do corpo físico de estar operando de forma correta, né, e eu já chego aí nesse detalhamento do que ele considera como estado de saúde, tá? E também a qualidade, né, da saúde mental da pessoa. Então, mesmo nesses textos clássicos lá de 1.500 anos antes de Cristo, a gente vê capítulos e capítulos
discorrendo sobre a importância da manutenção, né, e do uso equilibrado e adequado dos 5 órgãos, os sentidos e da mente, tá? Aí a gente, né, busca ali uma ciência muito próxima a essa raiz do Ayurveda, que é a ciência do yoga. A gente vê que são ciências complementares e que nasceram dentro de um contexto, né, daquele caldeirão, né, cultural indiano. Então, a gente muitas vezes utiliza técnicas do Ayurveda, técnicas do yoga, inclusive, para trabalhar essas questões, né, do equilíbrio do que nós chamamos de corpo emocional, de corpo mental. E além dessa questão do corpo físico, dos órgãos, dos sentidos, da mente, existe toda uma preocupação dentro da literatura clássica do Ayurveda em relação à condição da alma da pessoa, do self. Então, gente, é um sistema de medicina que fala de alma, né? A gente sabe que a medicina moderna fala da mente, fala dos órgãos, dos sentidos, mas a gente está falando de um sistema de medicina milenar que fala sobre a alma da pessoa, né? Então, realmente, quando a gente pensa em visão holística integrativa, eu, de fato, não conheço outra ciência que seja tão abrangente e tão completa nesse sentido, tá? Bom, então vamos lá. A questão da saúde. O que é a saúde para a Ayurveda? Tá? Porque eu já chego nos doshas, que eu sei que vocês já devem estão ali, né, querendo me perguntar. Então, quando a gente pensa sobre o que é o estado de saúde, primeiro porque a saúde é um estado que o corpo pode se estabelecer. O ideal é que assim, né? A Ayurveda significa ciência da vida ou ciência da vida longa, né? Quando a gente busca ali na raiz do sânscrito o que significa a palavrinha Ayur, né? Ayur vem de Ayus, que seria um prefixo que denota essa vida no sentido de duração, né? Não da vida em si, mas o tempo de vida, né? O que você faz com o tempo, né? Com a duração dessa vida, né? Dessa experiência terrena que você tem. Então, a Ayurveda acredita que nós somos seres, né? Almas que habitam o corpo para vivenciar e evoluir. Isso a gente vê muito dentro dessas ciências orientais. Muitas delas convergem e falam, né? Conversam muito em relação a essa visão. Então, assim, quando a gente pensa, né, que nós somos uma alma que habita um corpo e que vai vivenciar uma experiência terrena, isso tem um período de duração, porque a alma é eterna, mas o nosso corpo não. Então, como que você vai passar esse período? Então, Ayur significa esse período de vida que você vivencia, que você experiencia, né? Então, se você é adepto, né, de uma vida equilibrada, fazendo escolhas saudáveis para manter a sua saúde, manter o seu corpo em equilíbrio, você vai ter uma vida longeva, né? Muitas vezes a gente vê também a Ayurveda como sendo um sinônimo de ciência da longevidade, vocês devem ter visto isso também, tá? E Veda significa estudo, significa conhecimento, tá? Então, o Ayurveda, ele significa tudo isso, né? Então, esse estudo da vida em todas as suas manifestações, né? E essa duração da vida. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, né, a gente vê que nós temos algumas fases, nós temos ciclos de vida, né? A vida, ela é cíclica, como a natureza é cíclica, né? Então, o funcionamento do corpo humano está diretamente relacionado com o funcionamento da natureza externa. Então, a nossa natureza interna recebe influência dessa natureza externa. Então, essa conexão entre natureza interna e natureza externa, ela é super importante para o Ayurveda. Quando a gente começa a estudar o Ayurveda no início, e a gente vê que nós não somos só um corpo físico, uma mente, né, com seus órgãos, os sentidos, e nós temos uma alma que experiencia tudo isso, a pergunta é, né, como que eu quero viver, como que eu quero passar esse período, essa experiência de vida, tá? E aí o Ayurveda fala, para que você se mantenha no estado de saúde, você precisa que os seus doshas estejam em equilíbrio, que seu Agni esteja em equilíbrio, que seus malas estejam sendo eliminados de forma correta, que seus datos estejam funcionando bem, que os seus órgãos, os sentidos, a sua mente e a sua alma estejam perfeitamente em integração
em harmonia e equanimidade. Cecília, pelo amor de Deus, você falou um monte de palavra difícil. Já vamos destrinchar tudo isso para a gente chegar ali no ponto central, né, da nossa proposta do dia de hoje. Então, assim, quando a gente fala de doshas, né, então, assim, algumas dessas palavras que eu falei, doshas, agni, malas, dhatu, talvez vocês conheçam, talvez não, né? Dosha e agni talvez sejam os termos mais próximos quando a gente dá um Google ali no Ayurveda, são palavrinhas que ressaltam aos nossos olhos. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa organização do ser humano, não tem como a gente não falar sobre os conceitos principais. E um desses conceitos, né, já vou partir justamente do sistema tridosha, né? Então, o que seria dosha? Já respondendo uma perguntinha que me fizeram, que já foi feita anteriormente, né? Então, dosha significa a natureza da pessoa ou o desequilíbrio que ela manifesta. Então, eu já vou adiantar aqui. Dependendo de como você olha, você pode estar considerando as duas coisas. Porque doshas significam o quê? Energias, né, que formam o nosso corpo. Tá? Já vamos falar da natureza dessas energias. Quando essas energias elas estão em equilíbrio, ok? Eu estou no meu estado de saúde. Quando essas energias começam a se desequilibrar, eu saio do meu estado de equilíbrio, de saúde, e posso, né, entrar num processo de desequilíbrio que, se não for corrigido, e existem muitas técnicas simples para corrigir pequenos desequilíbrios, e nisso, assim, uma boa farmacinha ayurvédica na nossa cozinha, que eu costumo dizer, já resolve boa parte desses desequilíbrios dos doshas, através da alimentação, por exemplo, tá? Não é porque eu trabalho com alimentação ayurvédica, né? Mas é que realmente uma das terapias mais eficazes, né, para equilíbrio dos doshas é através da alimentação, porque a alimentação é uma coisa que você faz o tempo todo, você come todos os dias, né? Então, assim, o estado da saúde ele se estabelece com um padrão, né, de comportamento. Então, se você tem hábitos saudáveis, você tende a manter a sua saúde em equilíbrio. Se você não tem hábitos saudáveis, você tende a manter a sua saúde em desequilíbrio, tá? Bom, então, dando sequência ali. Então, esses doshas, né, são chamados de 3 energias, então são chamados de doshas. Doshas vem da palavra dusha. Dusha significa aquilo que decai. Aí você fala, poxa vida, Cecília, você já está falando que nós somos feitos de energias que decaem. Sim, quando a gente fala sobre dosha, quando ele entra em desequilíbrio, muitas vezes a gente vê o que está acontecendo de errado. Dificilmente, vários de vocês são terapeutas, são enfermeiros, são pessoas que trabalham na área da saúde, ninguém vai procurar você porque está, estou chegando aqui fazendo uma consulta porque eu estou bem. A pessoa chega lá para se queixar de alguma coisa. Então, o que acontece? Quando os doshas estão em desequilíbrio, é que a gente começa a observar, né, muito possivelmente já qual é a natureza original daquela pessoa. Então, assim, nós temos 2 situações em que os doshas, eles são atrelados à constituição original, né, que nós chamamos de prakriti. Prakriti significa constituição original da pessoa. Ela é definida, pessoal, no momento da fecundação do óvulo do espermatozoide. Tá? Toda a bagagem dos doshas que vem do lado da mãe e do pai se encontram ali para formar aquele embrião. Então, a nossa, eu digo que a nossa identidade, a nossa prakriti genética, dóxica, ela é definida no momento da concepção. Durante o processo da gestação, o bebê recebe influências do corpo da mãe, sejam influências do corpo físico da mãe através da alimentação, mas também através, né, daquilo que ela está alimentando, as emoções dela, os órgãos, os sentidos, a mente, tudo isso é passado para a criança. No momento que o bebê nasce e sai, né, do conforto do útero materno, aquela prakriti original, em relação aos 3 doshas, é como se fosse uma identidade, né, digital daquela pessoa, está definida. Só que esses doshas sofrem alterações ao longo da vida, iniciando ali na fase da infância, depois na fase adulta e depois na fase que eu chamo da melhor idade. Tá? Então, nós temos 2 estados de manifestação dos doshas. Um estado que é original,
né? Que é aquilo que a pessoa nasce como identidade dela, e aquilo que ela pode adquirir ao longo da vida, dependendo das influências externas que ela recebe. E isso também muda ao longo das fases da vida da pessoa, tá? Então, assim, eu posso dizer que os doshas estão relacionados, sim, à natureza original da pessoa e ao estado de desequilíbrio nesse sentido. Eu não sei se ficou claro para vocês. Sim, ficou ótimo. Eu sempre tive essa dúvida. O que seriam os doshas, assim? Todo mundo fala de Pitta, Vata. Isso, já tô emendando aí na sequência. Mas... Pode falar. Mas fala isso e até hoje eu ainda não entendi. Seriam desequilíbrios ou seria a natureza inata da pessoa? O que seria exatamente? Tá, então assim, a Prakriti é a natureza inata da pessoa. A Prakriti é a combinação dos 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, durante o processo da concepção e da gestação. Quando a criança nasce, como eu falei para vocês, e ela sai, né, daquele universo protegidinho, quentinho, úmido, da água nutridora, das primeiras águas de nutrição, né, que permeiam ali o útero da mãe. Quando sai ali, a criança começa a receber influências. Tá? Então, aí o ser humano começa a alterar o equilíbrio dos doshas, tanto de Vata, Pitta e Kapha, dependendo das influências externas que ele recebe. Primeira coisa, a alimentação. Segundo, o meio onde ele vive. O clima, as estações do ano, como esse ser humano ele é cuidado nas primeiras fases da vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Tudo isso vai fazer com que a criança mantenha, né, o ser humano mantenha um estado de equilíbrio mais próximo do original, da constituição dele, da prakriti dóxica dele, né? E o quanto isso daí é desequilibrado de acordo com essas influências externas. Então, assim, a prakriti é aquilo que a pessoa nasce com ela. Vikriti são as alterações dos doshas ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo das estações do ano. Eu falei logo ali no início que nós temos uma natureza cíclica, e essa natureza cíclica ela está diretamente relacionada com a natureza cíclica do universo que está, né, nos rodeando. Então, uma das coisas que eu acho que é fantástico da Ayurveda, e isso é uma coisa que a gente aprende logo no início, é que, assim, se você adequar a sua rotina de saúde, de hábitos, ao longo da sua vida, que vai mudando da fase da infância para a puberdade, depois para, né, a adolescência, depois a fase adulta e a fase da melhor idade, e também ir ajustando a sua rotina de saúde, tá? De acordo com as estações do ano, né? Quanto às atividades que você exerce, atividade física, por exemplo, né? Quanto ao tipo de alimentação, a chance de você conseguir manter um equilíbrio próximo, né, do seu estado prakriti original, melhor. Porque o estado de saúde que eu estava falando para vocês, quando a gente fala, eu estou no meu estado de saúde, esse estado de saúde reflete essa constituição original, a prakriti. Quando os doshas se alternam, porque eles são energias que não são estáticas, gente, é um equilíbrio dinâmico. Então, esses doshas, eles podem variar. Eles variam ao longo da vida, eles variam ao longo do dia e ao longo das estações do ano. Então, veja, é da natureza do dosha essa flutuabilidade. O importante é que, assim, ele altera, ele aumenta e volta para o ponto de equilíbrio dele. O problema é que quando ele altera e não volta para o ponto de equilíbrio, aí a gente encara isso como uma vikriti, um estado de desequilíbrio momentâneo do dosha. E aí a gente tem várias ferramentas interessantes do Ayurveda, que é para ensinar a gente a trazer para esse ponto de equilíbrio. E veja, cada um de nós aqui temos uma prakriti, que nós nascemos com ela. Então, mesmo que todos nós, né, tendo Vata, Pitta e Kapha, se nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, não sei se a gente já chegou nesse número, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, nós temos 7 bilhões e meio de constituições de prakritis diferentes. Por quê? Esses 3 doshas, essas 3 energias, elas são constituídas, aí eu vou dar um outro conceito para vocês. Elas são constituídas
pelos 5 grandes elementos. Esses 5 grandes elementos, de fato, nós chamamos de Pancha Mahabhutas, Pancha 5 Maha grandes principais e Bhutas, que são elementos, eles se organizam e formam toda a matéria universal. Eu nem vou entrar muito nessa área, porque se a gente fosse entrar nessa parte da visão cósmica do Ayurveda, a gente ia ficar a noite inteira aqui falando, mas é um assunto bastante interessante, porque ele explica toda a evolução cósmica dentro do não manifesto para o manifesto, e uma das fases de manifestação, né, da criação do universo que a gente enxerga e está inserido, são esses 5 grandes elementos. Aí, quando a gente fala que o ser humano ele é um microcosmo dentro do macrocosmo, é porque, de fato, nós somos constituídos dessa mesma matéria estelar, dessa mesma matéria universal que está aí fora, tá? Então, o que acontece? Os doshas também são feitos desses elementos, e tudo no nosso corpo é feito tudo é constituído desses 5 grandes elementos. Então, quando a gente fala em Vata, Pitta e Kapha, nós estamos falando de energias que tem esses 5 grandes elementos se combinando, mas em cada uma dessas 3 energias eu tenho o predomínio de 2. Então, por exemplo, Vata, ele é o dosha mais leve, mais sutil, mais móvel, e ele é constituído pelos 5 grandes elementos, mas nós temos 2 que predominam, que é o elemento espaço e o elemento ar. E aí já começa a fazer um sentido a gente dizer que ele é sutil, que ele é leve, que ele é frio, que ele é móvel. Tudo no Ayurveda, a gente trabalha os atributos, essas qualidades. Então, qual é a qualidade do alimento, qual é a qualidade do dosha, qual é a qualidade da minha pele. Então, a gente trabalha, a terapêutica é observar quais são as características, esses atributos que nós chamamos de gunas, dos doshas que estão em desequilíbrio para a gente tentar equilibrar. E depois eu dou uma dica bem simples para vocês, que aí é um pulinho do gato, que a gente já vai começar a fazer muito sentido isso para vocês, tá? Então, quando a gente olha os doshas, eu vejo Vata sendo constituído predominantemente por espaço e ar, Pitta por fogo e água, e o Kapha por terra e água. Então, esses 3 são formados pelos 5 elementos, só que cada um desses 3 doshas tem o predomínio de 2. E aí a gente estabelece, né, toda essa miríade de possibilidades e de atributos e de diferenças. Cecília, você está muito abstrata. O que significa isso no corpo? Vata, ele é o dosha que controla tudo aquilo que tem movimento, que faz circulação, transmissão de informação dentro do nosso corpo. Vocês são da área da saúde, então a gente já está pensando que Vata coordena os nossos movimentos respiratórios, os movimentos da própria movimentação de locomoção do corpo, a circulação de substâncias, a transmissão dos impulsos nervosos, tudo isso é o dosha Vata que controla, tá? Controla outras coisas? Controla, mas a gente não vai entrar, senão a gente não termina hoje. Pitta, ele é predominantemente água e fogo. Quando a gente fala do elemento fogo, uma das características do elemento fogo é ser um agente de transformação. Quando a gente olha para o universo, a gente vê o Sol, que é a nossa fonte primária do elemento fogo no universo, esse elemento fogo ele está dentro da gente, promovendo essa transformação, tá? Então, esse elemento fogo, ele promove o quê? O metabolismo, tanto o anabolismo quanto o catabolismo, a produção de substâncias, a degradação de substâncias. Então, a gente tem o quê? Os processos todos digestivos, sejam eles dentro da célula, fora da célula, onde eu tiver digestão no meu corpo acontecendo, tá? É Pitta, né? É esse elemento fogo que está coordenando isso. E a gente realmente, quando estuda a fisiologia da digestão humana, e a gente olha, todos os doshas participam da digestão, tá, gente? Desde o começo até o final. Mas Pitta, ele realmente tem uma função muito atrelada. Então, ele está relacionado com todo o processo de transformação metabólica do corpo. Então, ele está muito relacionado com a região do intestino delgado, ele está relacionado com o fígado, ele está relacionado com o sistema, com o sangue, tá? E aí no Ayurveda, quando a gente estuda sangue, a gente vê que são 2 coisas separadas, a gente estuda, são 2 tecidos. Aqui, quando a gente estuda sangue, bem, de modo geral, a gente fala que o sangue ele tem a parte líquida e a parte sólida, né? Então, quando a gente, no Ayurveda, a gente chama a parte líquida dele, que seria o plasma, a gente chama de rasa dato, e o rakta seria a parte vermelha. E são
são muito próximos, mas eles são trabalhados como dois tecidos diferentes para o Ayurveda, tá? Voltando aqui, quando a gente pensa no Kapha, Kapha é água com terra, são dois elementos mais densos. Se eu penso que eu tenho o espaço, né? Então vamos daqui para cá. Então eu tenho espaço, o ar, o fogo, água e terra. Espaço e ar predominam no Vata. O fogo e a água predominam no Pitta. E a água e a terra predominam no Kapha. Lembrando que os 3 doshas têm os 5, mas a gente trabalha com os predomínios desses elementos. Por isso que a gente tem essas diferenças. Porque o que significa cada um desses elementos? Diferentes possibilidades de densificação da matéria. Então, aqui, gente, o Ayurveda já fala de ciência quântica lá atrás, há milênios já traziam essas ideias, da ideia do átomo, não mais do átomo como a palavra átomo, como a gente conhece, mas a palavra anu. Anu significa a menor partícula indivisível constituinte da matéria, que já estava sendo divulgada, né, num dos darshanas, numa das filosofias que embasam e fundamentam o Ayurveda, que é a escola de atomística, de Vaiseshika, que data de alguns séculos antes de Cristo. Então, assim, não era nada novo essa visão quântica da organização da vida, tá? Então, voltando, esses 3 doshas, o Kapha, ele tende o quê? A estruturar o nosso corpo, então, a manter os nossos tecidos, né, agregados, permitir essa nutrição das células, dos nossos tecidos. Então, esses líquidos corporais, o próprio plasma do sangue é de natureza Kapha, né? O Rakta já é de uma natureza mais Pitta. E a gente tem o quê? Os tecidos, tudo que é denso, tudo que é estrutural, isso é constituído pelo Kapha, tá? Então, assim, todo mundo tem que ter os 3, senão a gente não estaria aqui vivo falando, tá? Só que para cada pessoa, a gente tem uma composição diferente desses doshas, tá? Então, assim, dependendo daquela prakriti, que eu já expliquei para vocês, que é definida durante a concepção, né? A concepção, fecundação, concebeu, gestou e a criança nasceu. Então, nós temos esses elementos. E como esses elementos, os doshas, eles também flutuam, né? Aí vocês podem estar perguntando, Cecília, mas de onde é que vem esses elementos para fazerem parte da nossa constituição? Da natureza, gente. Vem do ar que a gente respira, vem das informações que os nossos órgãos, os sentidos absorvem e aquilo que a gente coloca para dentro da boca, através do alimento, tá? Então, o que acontece? Por isso que a alimentação é tão importante, né? Para o Ayurveda, porque uma das maneiras da gente não só manter o funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, das nossas células, através dos nutrientes, todos os nutrientes, o que a gente conhece como nutriente dentro das ciências ocidentais, né, bioquimicamente falando, eles são constituídos pelos 5 grandes elementos. Esses 5 grandes elementos interferem na atividade dos nossos doshas. Por exemplo, quando a gente tem mudanças das estações do ano. Vocês estão ali no Rio de Janeiro, eu estou em Curitiba. Hoje acordei, estava -2. Vocês podem ver que eu estou com essa blusinha, né? Aqui também está frio. Aqui com certeza está mais. Então, o que acontece? Então, assim, a gente percebe, quando você tem uma mudança de clima, uma mudança de estação, você, né, observando a reação do teu corpo, você já começa a entender que você tem que fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, quando o clima começa a ficar muito frio, né, não é época do ano para comer nada cru, por exemplo. Não é para ficar tomando suco verde 6 horas da manhã. Cecília, suco verde não é bom? É bom, depende para quando, né, para quem, quando e como que você vai consumir isso. Então, o que acontece? O Ayurveda, ele traz uma série de conhecimentos, de autoconhecimento, de como você é constituído pelos doshas, os 5 grandes elementos que estão o tempo todo, né, num equilíbrio dentro desse, uma hora em equilíbrio, outra hora em desequilíbrio, e como que você faz para manter isso em equilíbrio, tá? Então, assim, eu estava falando para vocês ali do conceito da saúde, a gente falou dos doshas, e aí eu falei sobre o Agni em equilíbrio. O Agni significa o fogo digestivo. Muitas vezes a gente pega os textos clássicos da Ayurveda, a gente vê muitas vezes sinônimo, né? O Agni principal, o fogo digestivo principal, que a gente chama de Jataragni, é sinônimo de Pitta. Porque às vezes existe essa associação, tá? Mas Pitta, ele transcende, ele não é só o fogo digestivo, nós estamos falando de um dosha, né, de algo que constitui outras partes do corpo. Uma informação muito importante aqui que eu esqueci de falar para vocês. O Pitta, ele é relacionado com a visão.
nós temos um elemento fogo, né, relacionado com a percepção. Então, o elemento fogo ele faz parte da captação, né, da informação que vem através dos nossos olhos, que se processa na retina. Então, nós temos um fogo transformador da informação que vem de fora e se processa numa forma de imagem, tá? Nós temos fogos, agnis, né, que significa literalmente fogo, no corpo todo, né? Então, quando eu falo em Agni principal, é esse Agni que está ali, constituindo as enzimas digestivas do estômago e do duodeno, principalmente, tá? Esse seria o principal Agni, né? Então, a digestão é um dos processos fisiológicos fundamentais, né, do Ayurveda. Se a gente perceber, né, nosso corpo é um tubo que tem uma abertura na boca e uma abertura no ânus, e o nosso corpo se organizou, né, em volta desse tubo. Então, o que acontece? Tudo acontece no processo da digestão. Então, a saúde e a doença, para o Ayurveda, se inicia no equilíbrio da sua digestão, tá? Então, o perfeito funcionamento do fogo digestivo, quando a gente passa pelo processo da digestão, né, a gente tem ali a transformação desse alimento por várias etapas, inclusive as etapas fisiológicas são muito semelhantes ao que a gente estuda nas ciências modernas, né, ocidentais. Só que existem toda a explicação ayurvédica de como a gente repõe e forma os doshas durante o processo da digestão. Então, gente, já dá para entender como que a alimentação aqui é importante sob a ótica do Ayurveda. Porque durante o processo da digestão, o Agni, o nosso fogo digestivo, o nosso fogãozinho interno tem que estar bem equilibrado para que a gente consiga repor e manter os nossos doshas e também liberar as partículas, né, que vão se transformar nesses 5 grandes elementos que estarão disponíveis no corpo para construir células, repor tecidos e manter toda a nossa máquina funcionando, tá? Então, aqui, nesse momento que nós estamos aqui, nessa aulinha, eu falando com vocês, os nossos órgãos dos sentidos muito ligados no que está acontecendo, nós já estamos usando esses 5 grandes elementos. Esses Panchamahabhutas estão sendo consumidos, só que o nosso corpo está o tempo todo produzindo, tá? Então, o que acontece? Daí, durante o processo da digestão, a gente sabe, né, que parte disso é utilizado para repor tudo aquilo que necessita, e parte forma resíduos que têm que ser excretados. Os malas precisam ser excretados corretamente. E os tecidos precisam estar funcionando bem. Então, ali eu já falei a primeira parte do estado da saúde, né? Que Samadato, Samagnisha, Samadato Malakriya. O que significa isso? Doshas em equilíbrio, o Agni, fogo digestivo funcionando, estando em equilíbrio, os tecidos estão fisiologicamente se nutrindo e nutrindo os outros tecidos, porque uma das coisas lindas que eu aprendi na fisiologia da digestão do Ayurveda, que a gente não vê nas ciências modernas ocidentais, é que, sob a ótica do Ayurveda, existe uma forma de nutrição que é de tecido para tecido. Gente, isso foi uma das coisas mais incríveis. Eu até nem ia entrar nesse âmbito aqui, mas como eu sei que vocês, boa parte aqui vem da área da enfermagem, então existe uma nutrição tecidual que os tecidos se comunicam. Então, por exemplo, o tecido plasmático nutre o sangue, o Rakta nutre o muscular nutre o tecido gorduroso nutre o osso nutre o nervoso nutre o reprodutor, o tecido reprodutivo. Então, isso é uma das coisas, uma das visões de nutrição tecidual, né, de constituição do corpo que o Ayurveda traz, que eu acho bastante interessante, mas isso é pauta para uma outra conversinha. E aí eu chego na segunda parte do que a gente chama de estado de saúde, que eu falei para vocês, né, que a mente tem que estar em equilíbrio, os órgãos dos sentidos funcionando bem, né, e a nossa alma também, tá? Então, quando a gente observa tudo isso tem que estar funcionando, né, perfeitamente bem, para que a gente tenha o que nós chamamos de estado ideal de saúde para a Ayurveda, né? Então, transcende, né, algumas definições mais simples que a gente conhece, né, do que significa o estado de saúde, tá? Então, nesse sentido, a gente começa a entender como que o Ayurveda pode agregar muito na nossa vida.
Porque se a gente busca se conhecer de acordo com esses princípios básicos do Ayurveda, em relação à questão dos doshas, né? Então, isso tem que estar de acordo com a nossa idade, com a nossa fase de vida, com a estação do ano. Por que eu estou voltando nisso? Por quê? Porque os doshas sofrem essas influências, né? Então, se a gente olha, por exemplo, a fase da infância, ela é predominantemente kapha. A criança está na fase kapha da vida. Quando você tem ali a passagem do período da infância para a puberdade, inicia a adolescência, a gente já tem o início de um predomínio da energia pita, que começa a aparecer ali de uma forma mais intensa, né? Manifestar de uma forma mais intensa na vida da pessoa, independentemente da prakriti dela, tá? Ali na adolescência, que percorre toda a fase adulta dela. E lá perto dos 60 anos, a gente já começa a ver o início da fase vata da vida, tá? Então, todo mundo, mesmo com a sua prakriti, né, original, cada um de nós aqui, né, tem esses 3 doshas de acordo com as suas características natas, a gente tem essa mudança, né, do período da fase da vida em que um dosha está mais predominante em relação ao outro, tá? E aí a gente olha também em relação ao dia. Por exemplo, do período das 6 da manhã às 10 da manhã, nós temos o predomínio da energia kapha. Das 10 da manhã até as 2 da tarde, a gente tem o predomínio da energia pita. Das 2 da tarde até as 6 da tarde, vata. E depois, novamente, das 6 da tarde até as 10, nós estamos no período kapha da noite. Das 10 da noite até as 2 da manhã, o período pita. E depois das 2 da manhã até as 6 da manhã, o período vata. O que significa isso? Significa que nesses períodos do dia nós temos uma manifestação do dosha, de um desses doshas, né, mais intenso, e a gente sofre, a gente recebe essa influência, tá? E aí também ao longo das estações do ano. Daí vai variar de acordo com a cidade onde você mora, o estado que você mora. Então, se a gente pensar no Brasil, né, um país de território ali imenso, né, a gente tem uma extensão territorial, a gente tem assim uma diversidade de climas e de regiões, então aí as pessoas precisam entender como é que é o outono, como é que é o inverno, como é que é a primavera, como é que é o verão, para a gente entender como que esses doshas se comportam, né? Mas o mais importante é a gente buscar esse entendimento para ver como que o teu corpo funciona, como que você responde, né? E aí, utilizando de ajustes de rotina, né, que a gente fala de rotina de saúde para a Ayurveda, então a Dinacharya seria uma rotina ideal de saúde, tá? Em que você adequa as suas atividades, a sua alimentação, né, nesses períodos do dia e nos períodos da noite, para a gente poder estar integrado com essa flutuação natural, né, circadiana dos doshas, e a gente conseguir manter os nossos doshas internos em equilíbrio, tá? E ao longo das estações do ano, né? Então, o Ayurveda, ele foca muito nessa visão cíclica, então é muito importante a gente estar fazendo esses ajustes, né? Então, assim, para fechar aquela ideia, né, do que seria o equilíbrio, o estado de saúde, é justamente isso, você levar em consideração a sua prakriti, né? Então, você tendo esse conhecimento de como esses doshas se organizam na sua constituição, tá? Você precisa estar sempre observando o teu processo digestivo, então aquela coisa de olhar como é que estão as suas fezes, olhar como é que está a tua capacidade digestiva, que está refletindo na tua fome, não aquela fome emocional que a gente chama, né? Aquela fome física, né? Aquela fome real ali, de que quando o estômago ronca, sabe? E aí a gente poder adequar o nosso comportamento alimentar, a nossa rotina alimentar, de acordo com os períodos do dia. Então, por exemplo, né, a gente muitas vezes aprende que a gente tem que tomar um café da manhã farto, como se fosse um rei, almoçar que nem um príncipe e jantar que nem um mendigo, né? Muitos de vocês devem ter ouvido isso já, isso é uma expressão muito antiga. O Ayurveda não concorda com isso. Por quê? Porque se o meu fogo digestivo ele tem a mesma natureza que o fogo do universo, que o Sol, ele acompanha o movimento do Sol.
Então, agora já começa a fazer algum sentido para algumas pessoas que não sentem fome de manhã cedo. E elas se acham que elas são obrigadas a comer porque falaram que tinha que comer de 3 em 3 horas. Então, por exemplo, esse é um paradigma que, por exemplo, o Ayurveda já quebra, né? Então, você tem que se alimentar de acordo com o funcionamento do teu Agni, do seu solzinho interno, né? E aí, cada um realmente tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. Porque, por exemplo, pessoas que são mais pita dominante na constituição tendem a ter uma fome mais intensa, mais aguçada. Então, você entende que em determinados horários você pode até comer um volume maior de comida e conseguir processar. Agora, quem já é mais cafa, ele não tem muito o elemento fogo dominante na constituição dele, tá? Então, o que acontece? O fogo digestivo dele tende a ser menor, mais lento, né? Só que ele tende a ter uma constância. Então, a pessoa parece que ela está com fome o tempo todo. Ela sempre está disposta a comer o tempo todo, mas ela não pode, porque a chaminha do fogão dela, interno, é muito baixa e não consegue cozinhar o alimento direito, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala sobre equilíbrio dos doshas e manutenção do estado da saúde, uma das coisas mais importantes que a gente aprende quando estuda Ayurveda é manter o Agni funcionando bem. Porque o Agni é aquele fogo, né, digestivo que vai cozinhar de forma correta o alimento. Porque se o alimento não é cozido, e essa palavra que a gente usa, gente, se o alimento não é cozido de forma correta, tá? Ele gera o que nós chamamos de ama, de toxinas. E o acúmulo dessas toxinas é que podem causar grande parte das doenças, tá? Então, eu diria que a saúde começa por a premissa de uma boa saúde sob a ótica do Ayurveda é manter um bom funcionamento do nosso Agni interno, desse fogo digestivo, porque inclusive é ele que vai alimentar todos os outros fogos que nós temos dentro do corpo, né? Onde tem processo metabólico acontecendo, tem o Agni atuando, tá? Então, assim, ajustar a rotina de alimentação é fundamental, né? Por quê? Para evitar que o alimento mal cozido se transforme no que nós chamamos de ama, de biotoxinas. Bom, enquanto essas biotoxinas estão aqui, ó, no sistema digestivo, a gente ajusta a alimentação, né? Faz uma dieta, uma alimentação mais restritiva, isso de acordo com cada pessoa, né? Com cada constituição. Nós temos algumas fórmulas muito simples que a gente pode preparar na cozinha para aumentar esse Agni, e o próprio Agni, voltando a se equilibrar no sistema digestivo, ele mesmo digere, termina de digerir esse alimento mal cozido, que é esse ama. Então, através do uso de determinados alimentos, né, algumas especiarias, as especiarias são ferramentas poderosíssimas, né, para a Ayurveda. Quem já ouviu falar sobre alimentação ayurvédica sabe que a gente usa muito especiaria e não é para deixar um cheirinho gostoso ou um sabor bom. Claro que a gente come pelos órgãos dos sentidos, e isso está totalmente interligado com o processo digestivo, né? Então, a gente já começa a fazer estimulação das nossas enzimas digestivas só por olhar uma comida, né, agradável aos olhos, sentir um aroma gostoso, né, até mesmo antes de encostar ali na boca. Então, é muito importante que a gente mantenha um bom funcionamento do Agni, tá? Por quê? Porque é ele que vai fazer com que você mantenha seu estado de saúde ou iniciar um processo da doença. Só que para chegar no estado da doença, são várias etapas que a gente aprende. São 6 etapas, desde o primeiro ponto de desequilíbrio até o estabelecimento da doença, tá? Então, assim, tudo aquilo que tiver dentro do sistema digestivo é muito mais fácil da gente corrigir. Então, por isso que a alimentação é tão importante, por isso que o uso de determinadas plantas medicinais, especiarias, alimentos, nas suas corretas combinações e estando adequadas com a prakriti de cada pessoa. Então, aquela coisa de ficar indo lá e imprimindo, né? Roteirinho, protocolo pronto, de roteiro alimentar e distribuindo para todo mundo, o Ayurveda também não funciona. Então, quando a gente entende que o Ayurveda ele é uma visão muito personalizada do indivíduo, né? Até meio redundante isso, mas é bem isso. Ele traz um olhar que é para aquela pessoa, porque vamos supor,
eu sou uma pessoa Pitta-Vata, já quase entrando na fase Vata da vida, né? Então, assim, o que acontece? Quando eu encontro uma outra pessoa, e provavelmente alguém aqui também deve ser Pitta-Vata, mas a quantidade desses 5 elementos na constituição dessa pessoa Pitta-Vata é diferente da minha, ou Vata-Pitta. Então, a gente precisa realmente olhar para cada um, mesmo tendo predomínio dos mesmos doshas, a combinação desses 5 elementos em cada pessoa é diferente, porque vai depender da idade, do estilo de vida da pessoa, do que ela come, do momento de vida dela, às vezes ela está num momento mais delicado da vida dela, com problemas, então ela deve estar com desequilíbrio nesses 5 grandes elementos também, né? Então, tudo isso interfere, sabe? Então, assim, é fundamental a gente olhar para a nossa saúde digestiva, né? Então, o que o Ayurveda, como terapia preventiva, pode trazer de benefício, né? Na rotina do dia a dia, assim. Primeiro, o autoconhecimento, entender, né, como é que esses doshas estão se organizando em você, de acordo com a sua fase de vida, com a sua faixa etária, né? A cidade, o lugar onde você vive, porque cada um de nós, eu acredito que a maioria de vocês sejam do Rio de Janeiro, então vocês têm características climáticas hoje, por exemplo, no dia de hoje, diferente das que eu estou recebendo aqui, né? Então eu falo, eu não preciso nem muito longe, de repente eu saio daqui, vou para Morretes, que é uma cidade que fica já próximo à região do litoral, o clima é completamente diferente, eu estou falando de uma distância de 70 quilômetros. Então, os microclimas, de fato, são mais importantes para influenciar o nosso equilíbrio dos doshas, né? Então, aí o que acontece? Conhecendo qual é a minha constituição, vendo quais são as tendências naturais que eu tenho de desequilíbrio, eu já consigo observar quais são os alimentos que tendem a me equilibrar, quais são os alimentos que tendem a me desequilibrar, tá? Quais são as atividades físicas que tendem a equilibrar, o que tendem a desequilibrar, tá? Então, aí a gente tem que trabalhar dentro do ajuste da rotina de vida de cada pessoa, né? Então, muitas vezes a gente fala que, nesse caso, né, o ótimo é inimigo do bom, né? Quando alguém procura ali um aconselhamento ayurvédico, você fala, puxa vida, né? Tem tanta coisa que essa pessoa precisa mudar na vida dela, e se você passa lá os 35 itens que ela precisa fazer de mudança, ela vai olhar para você, vai agravar a crise de ansiedade dela, né? Porque hoje todo mundo sofre de crise de ansiedade, e ela nunca mais vai querer saber do Ayurveda, né? Então, o que a gente fala? Primeiro, recebe, acolhe, tenta ver, porque o que ela está trazendo para você, de fato, é a Vikriti, não é a Prakriti. Porque o equilíbrio natural dos doshas, né, o estado de saúde, muitas vezes ele está mascarado pelo desequilíbrio. Se a pessoa te procurou é porque ela está em desequilíbrio. Então, que você logo olha de cara, né, no que ela está falando, como ela está discorrendo, como é que é o funcionamento do intestino, da fome, se ela tem a pele muito seca, intestino ressecado, ou se ela tende a ter diarreia. Então, tudo isso, né, já vai dando indícios para a gente ver. Então, a compleição da pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, fazem uma análise do dosha muito focado no fenótipo da pessoa, eu posso usar esse termo aqui, né? Esse termo biológico, no fenótipo da aparência dela, né? Então, essa pessoa, ela é muito magra, então ela é vata. Não necessariamente, há uma tendência, sim, das pessoas que têm um predomínio do dosha vata na constituição, ter um peso um pouco menor, né? Ser um pouco mais longilíneo, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente estuda de características físicas e psicológicas, a gente não pode se abraçar tanto, se apegar, né? Senão a gente acaba estereotipando as pessoas e a gente acaba colocando dentro de caixinhas, assim, né? De classificações, e nesse sentido, quando a gente bota o Ayurveda dentro de uma caixinha, ele não cabe, gente, ele vai querer expandir, porque ele expande a nossa mente. Então, a gente junta essas informações das tendências naturais, dos doshas em relação ao funcionamento do corpo da pessoa, as tendências naturais que ela tem a desequilíbrio, porque você vai perguntar, ela vai trazer informações para você. Eu desde pequena eu sofro de dor de garganta. Eu sofro de rinite desde sempre. Eu tenho tendência a ter azia estomacal desde os meus, sei lá, a pessoa está com 50 anos, ela fala que desde os 20 ela tem problema de estômago. Então,
todo esse histórico, tendências genéticas familiares, histórico familiar é super importante, porque a gente tem um componente genético, né, interferindo ali forte, a gente sabe, né, o Ayurveda não dispensa isso. E aí a gente vai tentando mapear, né, dentro de como os doshas naquela pessoa, naquele momento, estão se manifestando. Daí, quando você começa a orientar e a gente vê que, ajustando a rotina de saúde da pessoa, a gente começa a observar uma melhora desses sintomas. E aí fica um pouco mais fácil da gente entender o que é a prakriti original dela, tá? Então, assim, quando a gente pensa no Ayurveda, isso também acredito que a grande, ou todas as práticas integrativas, foca no indivíduo, no ser humano, e não da doença em si, né? Foca na pessoa e não na doença, tá? Então, assim, você não vai tratar o sintoma dela, você não vai tratar o desequilíbrio dela, você trata ela porque o sintoma tende a desaparecer, tá? Então, assim, eu falei um pouquinho, né, de como que o Ayurveda traz essa visão, do que seriam esses doshas. Eu passei muita informação para vocês, e eu já estou vendo que nós já estamos são 7h11. Tem alguma coisa, aí eu vou deixar para vocês perguntarem, de repente alguma coisa que vocês queiram trazer de dúvidas, ou alguma outra coisa que eu tenha falado que vocês queiram que eu aprofunde, eu estou aqui à disposição. Nossa, agradeço muito. O pessoal falou incrível, maravilhosa. Nos grupos do WhatsApp da Liga também tiveram várias pessoas agradecendo muito, falando que você fala muito bem, que você traz muito conteúdo e que foram ótimas as pontuações que você trouxe. Nesse final agora, eu estava morrendo de vontade assim, meu Deus, é porque eu não tenho muita ligação com a Ayurveda, mas pensando um pouco sobre medicina tradicional chinesa, é muito parecido. Sim. Até os horários que você colocou, pontuou, o fogo também, dos 5 elementos da medicina chinesa, também estão nas mesmas posições, e é tudo muito parecido, e as práticas, elas têm essa similitude, né, de colocar sempre o indivíduo em primeiro lugar. Sim. Antes de definir, não definir síndromes, né, sempre colocar o indivíduo em primeiro lugar. Bom, a gente teve aqui uma pergunta, posso ler? A Gabriela Avelino, ela perguntou, tem outras práticas além da alimentação que estão presentes na Ayurveda? Acho que massagem também, tem várias, né? Então, assim, nós temos muitas, existe todo um corpo, né, de práticas terapêuticas internas e externas, tá? Então, assim, eu falo muito da alimentação porque eu acho que é uma das coisas, assim, que movimenta muitas pessoas, né, e eu acho que vocês até vieram atrás de mim, talvez, por conta da questão da alimentação ayurvédica. Também. Mas, a alimentação ayurvédica, a fitoterapia, a utilização de substâncias internas para o equilíbrio, e, né, então tem a terapêutica interna e a terapêutica externa. A terapêutica externa, ela também ela é prescrita, ela é conduzida de acordo com todo esse mapeamento que a gente faz, né, essa anamnese que a gente faz inicialmente, essa avaliação da pessoa, né, para entender quais são os doshas naquele momento que precisam voltar para o estado de equilíbrio da pessoa, né? E aí a gente tem terapias corporais. Então, existem terapias corporais fantásticas, mas menos invasivas e mais invasivas, assim. Então, que a gente chama de massagem ayurvédica. Mas a massagem ayurvédica, que nós chamamos de abhyanga, não é bem uma massagem. A abhyanga, muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, de fato significa oleação, tá? Oleação externa. Então, aí você tem algumas manobras, né, que a gente aprende, dependendo da necessidade da pessoa. Então, a massagem, a abhyanga, ela pode ter tipos de massagens diferentes, dependendo da necessidade da pessoa. Então, para quem é mais kapha, para quem é mais vata, dependendo da necessidade. E existem massagens, né, que a gente usa não só os óleos, o Ayurveda usa muitos óleos vegetais, né, e o ghee também, né, mas o ghee ele está muito mais relacionado com a alimentação, e algumas terapias externas que a gente aplica umas piscininhas do ghee. Ghee que eu estou falando é aquela manteiga clarificada. O ghee ele é considerado como ouro líquido do Ayurveda, né? Então, existem algumas terapias corporais, como, por exemplo, o do ar,
Asana, que utiliza pó de ervas, né? Para reduzir, por exemplo, os excessos corporais, quando a pessoa está com edema, está com inchaço. Eu estou falando de coisas bem generalizadas, tá, gente? Mas, assim, isso tem que, para cada um, tem que ser muito bem decidido, né? A prática terapêutica, assim, mas só para vocês conhecerem. Tem o Garshana, que também é uma massagem que a gente faz com sal grosso e usa também algumas ervas medicinais, aí vai depender da necessidade da pessoa, se você vai colocar manjericão, se você vai colocar o gengibre, se você vai colocar o alecrim, por exemplo. Né? Existem as terapias de sudação, que nós chamamos de suedana, que são terapias de aplicação de calor, por exemplo, ou com vapor, né? Então existem aquelas saunas ayurvédicas que a pessoa entra, a sauna ayurvédica, a cabeça sempre tem que ficar para fora, tá, gente? Porque senão pita, supita, né? A gente costuma falar, agrava demais. Então, existe aquelas saunas que a gente vê, às vezes eles têm umas macas assim, na Índia tem umas macas de madeira que a pessoa entra, recebe essa sudação, a cabeça sempre para o lado de fora, né? E existem as terapias de calor que são aplicadas através de jato. Tem as terapias do Agni também, de que se faz a terapia com aplicação de calor local, né? Existem terapias, por exemplo, que a gente, já falei da oleação, né? E existem algumas terapias em que a gente aplica algumas piscininhas de óleo, né, que nós chamamos de bastes externos, por exemplo, em regiões onde a pessoa queixa de dor localizada, né? Então, existe, por exemplo, alguns tipos de bastes que a gente pode fazer nas articulações, na região das costas da pessoa. Existe aqui nessa região do coração, que é uma das terapias mais deliciosas que eu já recebi de terapia externa, que é o Hidribaste, que seria um baste na região do coração, trabalha muito a questão, né, do chakra cardíaco, dessa região do timo, e também da questão das emoções. Existem essas piscininhas que a gente faz na região dos olhos para tratar alguns ressecamentos de membrana, que se aplica ao gui e a pessoa fica com o olho aberto. É maravilhoso. Então, assim, existem várias formas de você aplicar, fazer toda essa oleação. Via nasal, via bucal, dentro dos ouvidos, na cabeça, existem várias terapias de aplicação, né? De substâncias, tanto de óleos ou de leite medicado. Enfim, é uma infinidade de terapias corporais que a gente tem aí para acessar. Respondi a pergunta? Acho que sim. Vamos esperar ela responder aqui, se ela diz que realmente foi respondida. Gente, posso fazer uma pergunta? Eu também tenho pergunta para fazer. Vai, pode ir, eu vou... Tá. O que acontece? Eu queria saber como é que eu começo a fazer a alimentação ayurvédica, com que elementos, né? Tá, então a primeira coisa que eu já vou te falar, duas coisinhas. Você vai procurar um terapeuta para te orientar, tá? Porque quando a gente está no início, a gente às vezes quer consumir um monte de livro, tem um monte de protocolo pronto na internet, assim, toma cuidado um pouquinho com essas coisas, aqueles questionários de, eu fiz meu questionário, baixei um questionário pela internet. Tem muita coisa que um terapeuta, ele avalia e que não necessariamente a gente consegue abranger num simples questionário. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para você é, assim, procurar a orientação de um terapeuta, porque aí ele vai né, a gente fala muitas vezes que o terapeuta ayurvédico, ele é mais um educador do que um terapeuta em si, né? Porque ele ajuda a pessoa a se enxergar dentro desses conceitos do Ayurveda, de como você funciona dentro da tua característica, dentro das tuas necessidades nesse momento, e aí ele vai te indicar as melhores opções de você fazer os ajustes da sua dinacharya, da sua rotina de saúde de acordo, né, com a tua necessidade. E que, por exemplo, daqui 3 meses, se você voltar lá, pode ser que você esteja com outra necessidade, né? Porque os doshas, eles flutuam, a gente sabe disso. Só o fato de mudar de estação, daqui a pouco a gente sai do inverno, já entra na primavera, já tem que fazer um ajuste, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo é você procurar um terapeuta, tá?
E também existem bons livros, né? Existem livros que a gente encontra para você, assim, começar a se acostumar com as terminologias, para você se acostumar com a lógica, né? O raciocínio. Eu falo que o Ayurveda ele é só difícil na palavra, né? Só no nome, porque a lógica dele é muito simples. E uma das coisas que eu acabei não falando para vocês é que quando a gente usa, por exemplo, alguma substância, porque para a Ayurveda tudo no universo tem poder terapêutico, depende de como que você aplica, né? E qual é a finalidade para quem que você está indicando. A gente trabalha com a aplicação dos opostos. Então, por exemplo, tem uma máxima, e aí isso vai fazer muito sentido para vocês o que eu vou falar agora. Semelhante aumenta semelhante, oposto reduz oposto. Então, assim, se eu no meu corpo eu estou com excesso de peso, excesso de líquido corporal, se eu estou com a minha digestão muito pesada, eu tenho que trabalhar com qualidades opostas, eu tenho que procurar alimentos e atividades que tragam leveza, que vão diminuir a quantidade, por exemplo, do elemento terra e água na constituição. Então, você vai procurar os alimentos que têm qualidades opostas, vai procurar terapias que vão, né, reforçar os elementos que estão faltando ali. Porque se você está com muito, por exemplo, né, água e terra na sua constituição sobressaindo, é porque você está com menos fogo, menos ar, por exemplo. E aí você tem que trabalhar com os opostos, tá? Isso assim, gente, eu estou dando assim, uma explicação muito genérica, mas é essa ideia da lógica de como funciona a Ayurveda, tá? Ótimo. E assim, eu tenho muito problema alimentar com lactose, não posso tomar leite, nem queijo, nada disso. E também não tô conseguindo mais comer carne. Eu tenho sentido nojo da carne, sabe? Tem uns 3 anos que eu olho e não consigo, não tá descendo. E eu tô só conseguindo comer carne de soja e ovo eu consigo. Fica no ovo e evita a carne de soja, tá? Porque a nossa soja não é muito boa. Não é de boa qualidade. Não é. E assim, a carne de soja, ela é um produto muito, a gente fala que é um refúgio da indústria, sabe? Do processamento, né, da soja. Então, ele não é um alimento saudável, assim, né? Mas o peixe eu até consigo também, mas é bem raro eu olhar e ter vontade. Então, Mas carne vermelha e frango, nossa, não então, o que consigo. acontece? Eu acho que assim, o Ayurveda ele não exclui as carnes, tá, gente? Para aquilo que eu falei para vocês, tudo tem potencial terapêutico, tá? Tudo tem potencial terapêutico. Então, assim, quando a gente começa a estudar os doshas e a gente vê que tem alguns elementos realmente que tendem a equilibrar ou alimentos que tendem a desequilibrar. Então, por exemplo, se vê uma pessoa que é muito vata, tem tendência a emagrecer muito, a ter perda de tecidos. Então, por exemplo, uma carne de boa qualidade para ela, né, é indicado. Para uma pessoa que é mais cafa e que tende a ter um fogo digestivo muito pequenininho e que luta com peso na balança, alimentos que vão aumentar esses elementos água e terra na constituição da pessoa não é interessante. Então, tem duas coisas ali que você falou que eu já posso dizer para vocês, né? Existe, sim, uma questão de alguns alimentos não combinarem com a tua constituição, né? Então, você fala, eu até quero comer aquilo, mas assim, gente, o que é saudável para um não é saudável para o outro sobre a ótica do Ayurveda, tá? Então, nem esses modismos de falar, todo mundo tem que fazer uma dieta crudívora porque é bom para todo mundo. Não é. A dieta crudívora, estou dando um exemplo, ela agrava demais o vata. Mas ela é boa para quem consegue digerir coisas cruas e secas, tem que ter um bom Agni, né? E que tende, por exemplo, a ter muito fogo no corpo, muita água, né? Então, sempre dentro dessa lógica de trabalhar as qualidades opostas daquilo que você está manifestando como em excesso, por exemplo, né? Então, assim, e aí a gente também tem alguns alimentos, né? Você me listou todos os alimentos que são muito difíceis de digerir. E aí você tem que, às vezes, regulando o teu Agni, regulando o teu fogo digestivo, você volta a conseguir consumir alguns desses elementos que você citou e não passa mal, né? Mas eu acho que isso tem que ter uma orientação do terapeuta. O terapeuta ayurvédico, como a nutrição
ayurvédica, ela não conta caloria, ela não conta proteína, ela não conta carboidrato, ela vai trabalhar esses conceitos dos panchamahabhutas, dos doshas, né? Dentro dos elementos, fazendo a adaptação de acordo com a necessidade da pessoa. Então, os terapeutas ayurvédicos, eles podem sim dar orientação alimentar, não necessariamente precisando ter uma formação como nutricionista. Claro que se você tem uma formação como nutricionista, te agrega bastante informação, você consegue trabalhar com um protocolo bastante interessante, complexo, tá? Mas o Ayurveda não vai ficar contando caloria, não vai ficar trabalhando essa questão de tem tanto de vitamina, tanto de proteína. Não é isso que se considera na orientação, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, através dos sabores dos alimentos, porque quando a gente estuda os 6 sabores dos alimentos sob a ótica do Ayurveda, os sabores, cada um deles tem uma função terapêutica, fisiológica no corpo. Olha que interessante, né? Então, aí a gente trabalha uma orientação alimentar, que eu chamo de orientação alimentar, usando esses conceitos, esses princípios do Ayurveda. Mas o que eu te dou de dica, assim, é você procurar um terapeuta. E vi muitos casos de pessoas com problema de intolerância alimentar, que pelo fato de ter regulado o Agni, gente, o fogo digestivo, isso sumiu. Tem pessoas que realmente têm deficiência enzimática, metabólica, às vezes é genético, né? Mas eu já vi muitas pessoas passando por processos de desintoxicação, né? Tem algumas técnicas internas de limpeza do organismo e que ajuda a regular o Agni, que volta você consegue processar determinados alimentos e aquilo não causa mais intolerância, por exemplo, né? Mas tem pessoas que realmente não podem com a lactose, não podem com leite, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado mesmo. Procura um terapeuta. Muito obrigada pela resposta, eu gostei bastante. Que bom. Eu acho que você respondeu muito bem. Uhum. Ela estava quase aqui numa consulta, praticamente. Deixa eu fazer uma pergunta que colocaram no chat, Dani. Aí eu já passo a palavra para você. Eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando. É comum haver... A Raquel colocou aqui. É comum haver confronto ou harmonia entre o terapeuta ayurvédico e o nutricionista? Confronto ou harmonia? Qual é a relação? Depende da orientação. É que assim, gente, deixa eu falar assim para vocês, né? Eu conheço nutricionistas, né? Conheço várias e algumas dessas nutricionistas, inclusive tem uma que é grande amiga minha e ela foi minha aluna, tal. Então, ela tem a formação como nutricionista, mas ela usa as ferramentas do Ayurveda no protocolo, né, de orientação dela. Então, assim, o Ayurveda ele não desdiz algumas coisas, mas vai depender muito, porque assim, dependendo da linha nutricional que a pessoa, do que o terapeuta ou do nutricionista adota, pode sim confrontar com alguns princípios do Ayurveda. Principalmente, por exemplo, se ele não leva em consideração as qualidades, as gunas dos elementos, dos panchamahabhutas, nos alimentos que ele vai prescrever para a pessoa e a constituição dela. Aquilo que eu falei para vocês, né? A gente está careca de ver. Hoje em dia a gente vê assim, bombando no Instagram, dietas milagrosas, programa de desintoxicação de 15 dias, vamos tomar suco verde, todo mundo no inverno. Isso é péssimo sob a ótica da Ayurveda, porque se existe uma época do ano que não se deve consumir nada frio e nada cru, em climas muito frios. Ou quando você está com Agni baixo, quando ele está meio desequilibrado, ele não vai conseguir processar. E mesmo o alimento de melhor qualidade, pode ser o alimento mais orgânico, fresco, cheio de prana, super natural, né? Com toda a energia cósmica nele. Se o teu corpo, o teu Agni não conseguir digerir, esse alimento vai ficar mal cozido, aquilo que eu falei para vocês, ele pode gerar ama. Então, tem coisas que precisam ser alinhadas, assim. Então, o que eu acho assim, quando a gente opta por seguir uma linha, né, terapêutica, então eu acho que é interessante a gente se manter, né? Mas, assim, eu já vi coisas assim que se contradizem, né? De protocolos nutricionais, dependendo da linha de nutrição que a pessoa indica em relação à Ayurveda.
né? O importante é que se as duas coisas estão casadas, nossa, o tratamento fica lindo, assim, né? A terapêutica é maravilhosa. Então, se tem pessoas aqui dentro da área da nutrição aqui no grupo, né, tendo a Ayurveda com esse conhecimento, só agrega muito valor e melhora muita coisa, né? Porque respeita outras características, né? Coisas que muitas vezes não estão nos protocolos ocidentais, tá? Sim, com certeza. É uma nova visão, né? Eu digo que é uma visão trazida novamente. É uma visão, é um novo olhar sobre uma visão milenar, por assim dizer. Melhor. A Dani, ela levantou a mão aqui. Vou deixar ela fazer a pergunta. Uhum. Então, gente, eu queria encaminhar aqui para o final da palestra, se tiver tudo bem, e queria falar sobre uma frase que está no site da Maria Cecília e que acho que faz todo sentido para a gente finalizar isso e ela terminar o que ela precisa falar para acrescentar aqui para a gente, que é, né, que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. E eu acho que isso sai muito do foco alopático que a gente tem, né, de tratar tudo com medicamentos que a gente já está acostumado, e vai entrando e adentrando cada vez mais pelo mundo das práticas integrativas, e a Ayurveda entra muito nisso. Então, isso me marcou muito, essa frase. E o livro da Maria Cecília também, que tem um foco na yoga e a Ayurveda também, são duas práticas que se integram muito. Uhum. E eu queria deixar para que ela falasse um pouquinho sobre, e a gente ir encaminhando aqui para o final da palestra. Deixo em suas mãos, Maria Cecília, para falar sobre esse ponto, que eu acho que é uma finalização assim, em grande estilo, que você pode falar mais desse ponto importantíssimo. Então, tá bom. Bom, que está lá no meu site, né? Que a gente, de fato, parafraseando, né, nosso filósofo grego. O que é importante, assim, o que eu vejo muito disso é que, assim, é importante que a gente não precise de remédio. Né? Então, se você está fazendo seu alimento, seu remédio, é porque você adoeceu. Mas o que quer dizer de fato isso, né? Essa frase, né, secular? Diz o seguinte, que você pode fazer a utilização de alimentos, de ervas e de substâncias naturais para corrigir desequilíbrios, né? Então, é bem isso que você trouxe mesmo, para a gente quebrar um pouquinho, né, de que você precisa só se tratar através de medicamentos alopáticos, né? Então, eu acho que essa é a ideia mesmo. E que se você mantém um alimento de acordo com a tua constituição, com a sua fase de vida, tudo aquilo que eu falei hoje, a chance de você precisar dele como remédio é mínima. Você vai utilizar aquilo para manter a sua saúde, né? Então, bom, você falou sobre a questão do meu livro, inclusive estou com ele aqui. É o Equilíbrio e Vitalidade. Eu escrevi junto com uma grande amiga minha, a Carolina, né? A Carolina Moreira, uma baita professora de yoga, a Ina, e a gente trouxe, né, a fusão dessas duas ciências milenares que têm um berço, né, cultural e filosófico muito semelhante, assim, a gente diz que são ciências irmãs, e a gente fala um pouquinho, né, aqui nesse livro eu dou uma introduzida bem assim, para iniciar esse universo, né, um pouquinho do que a gente falou hoje, eu entro um pouquinho mais dentro da parte da fisiologia, eu falo sobre os 5 elementos, a gente fala bastante sobre os doshas, as qualidades dos doshas, dou dicas de saúde, né, dicas de alimento, e aí a gente fala também sobre algumas práticas de yoga que tendem a equilibrar os doshas. Por quê? Porque a gente trabalha com posturas, meditação e pranayamas que tendem a aumentar e manter, ou diminuir, né, se tiver em excesso, esses elementos, né, o ar, o espaço, o fogo, a água e a terra. Então, é um livro bastante interessante. Se alguém tiver depois interesse, eu vou deixar a indicação aí com vocês da Lapix aí. Pode deixar aqui que a gente vai divulgar.
Maravilha, obrigada. E eu queria aproveitar, assim, só para terminar. A gente está acabando de formatar, de fazer a edição final. Eu dou um curso chamado As 4 Estações da Culinária Ayurvédica, já faz alguns anos. Desde que eu fechei meu restaurante, eu continuei com o público me acompanhando e eu dou aula de culinária. E esse curso ele sempre foi no presencial, né? E aí houve uma demanda bastante dele, né, dentro da pandemia. A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muitas possibilidades também, até porque a gente se conheceu e nós estamos aqui agora, né? E esse curso ele está sendo editado e está sendo formatado para o EAD. Então, daqui um mês, mais ou menos, ele vai estar no ar. Daí, quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram, eu vou estar colocando novidades aí. Aí eu aviso vocês, né, quando ele estiver disponível. E aí é um curso que fala sobre os ajustes da alimentação ao longo das 4 estações do ano. É bem interessante. Tem muito a ver com o que a gente falou hoje, inclusive. E é isso, gente. Muito obrigada. Nossa, sim. Eu que agradeço. Gratidão total. Foi um evento lindo. Você traz pontos muito importantes que a nossa liga já estava querendo abordar e não teria pessoa melhor para falar sobre. A gente agradece demais mesmo todo esse seu carinho e esse seu cuidado. Foi incrível, incrível. Estamos muito, muito felizes por esse momento. Espero que todos tenham gostado. Sim, muito obrigada. E que tenha agregado. Eu fico muito feliz. Falei muito, né, gente? Mas eu adoro falar, não adianta. Foi o essencial. Foi importantíssimo tudo. Muito, muito obrigada mesmo. Estamos muito felizes. Não esqueçam de preencher a presença, ela está no chat, tá? Maravilhosas. Gratidão, meninas. Gratidão a todos. Uma ótima noite para vocês. Um bom descanso. Igualmente. Se cuidem. Obrigadão.